Boa tarde agora, pessoalmente, Elivaldo Barbosa. Pois é, Tiago, boa tarde, mais uma vez, e boa tarde para você que nos acompanha. Vamos a Brasília? Vamos lá. Uma reunião da Comissão Mista de Orçamento, presidida pelo piauiense senador Marcelo Castro, discute uma matéria importante para o Brasil, que envolve o pagamento de benefícios que muitas vezes são fontes de renda que representam quase que a totalidade do orçamento das pessoas. Eu estou falando de Bolsa Família, estou falando do pagamento de BPC, o benefício de prestação continuada, e o governo federal anuncia que se esse dinheiro não for liberado, esses benefícios correm o risco de não serem pagos. Esse assunto está sendo discutido na comissão agora. Adélio Rocha, boa tarde para você. Boa tarde, Tiago Melo, Elivaldo Barbosa, boa tarde a todos no Piauí. Essa sessão na Comissão Mista de Orçamento era para ter começado às 11 da manhã, mas aí terminou começando só por volta de 11h30, quando o senador Marcelo Castro, que é o presidente da comissão, abriu os trabalhos. Só que logo em seguida, Tiago, o senador teve que suspender essa sessão porque estava havendo um impasse. A oposição ameaçou obstruir a votação caso o governo não ponha fim ao contingenciamento no Ministério da Educação. Essa foi a condição imposta pelos parlamentares da oposição para votar esse projeto de lei, esse projeto de crédito suplementar no valor de quase 250 bilhões de reais. Aí, diante deste impasse, o senador Marcelo Castro decidiu suspender a sessão, e nesse período em que a sessão ficou suspensa, a deputada Joyce Halsemann, que é a líder do governo no Congresso Nacional, foi até o Palácio do Planalto para conversar com o presidente Jair Bolsonaro para ver se tinha o aval dele para fazer um acordo com a oposição, oferecendo então, levando a informação de que o governo iria pôr fim ao contingenciamento no Ministério da Educação. Bom, depois disso, Tiago e Elivaldo, eu falei com o senador Marcelo Castro agora há pouco. A sessão foi recomeçada, o senador falou aí no calor da sessão, e ele disse que a deputada Joyce Halsemann voltou do Palácio do Planalto com boas notícias e deve haver um acordo, então. O governo deve retirar o contingenciamento da educação para que os parlamentares da oposição, então, aprovem, decidam apoiar esse projeto de crédito suplementar. Então, se tudo correr como acordado, o governo, então, vai ter à disposição, vai poder fazer aquele empréstimo de 248,9 bilhões de reais para pagar aí despesas correntes, incluindo o BPC, que você acabou de comentar, Tiago, que é o benefício de prestação continuada, o Bolsa Família e também outros programas como o Plano Safra. Tiago. Tá certo, Délio Rocha, muito obrigado pelas informações. O Délio trazendo aí, portanto, uma novidade, Elivaldo. É verdade. E nessa negociação, nesse cabo de guerra aí entre a oposição e a base, uma informação para a educação que muita gente estava aguardando, o contingenciamento de verbas que preocupava especialmente reitores, gestores das instituições de ensino superior públicas em todo o Brasil. E o governo não tem saída, por isso que o Délio traz essa informação. A oposição votou o bloco no Congresso, no Senado, especialmente na comissão, ameaçando bloquear, e um bloqueio nessa votação significa dizer o seguinte, Tiago, que amanhã o país amanhece com essas despesas todas em aberto, sem a menor possibilidade de dar continuidade a custeio da máquina pública. Portanto, sem alternativa, porque o desejo da equipe econômica dela era manter exatamente esse contingenciamento na educação, nas universidades. Mas aí, sem alternativa, terá que recuar. Ganha com isso a universidade, o movimento aí que foi para as ruas, teve um volume de adesão muito acentuado e sai vitorioso graças a essa atuação da oposição no Congresso Nacional. Vale ressaltar, né? Pode-se considerar um ponto da oposição. Com certeza. Nesse cabo de guerra aí. Ô, Délio, você tinha uma reportagem para exibir, por questão de tempo nós não vamos falar. Me traz um resumo do que você tratava nessa sua matéria aqui para o telespectador, por favor.
Tiago, é o seguinte, hoje pela manhã foi realizada mais uma edição do Fórum dos Governadores aqui em Brasília. Na semana passada a gente viu que os governadores do Nordeste acabaram apresentando paralelamente uma carta, com algumas reivindicações em relação à reforma da Previdência. E os governadores do Nordeste apresentavam algumas demandas que divergiam das demandas dos outros governadores. Essa reunião aqui hoje foi para tentar se construir um consenso em torno dos pontos principais da reforma da Previdência. Hoje eu conversei após a reunião com o governador Wellington Dias e ele disse que houve muitos avanços nessas discussões de hoje. Alguns pontos, como aqueles que tratam da assistência social, como o próprio BPC, o benefício de prestação continuada, deve ficar fora da PEC, da reforma da Previdência, não deve ter mudanças em relação a isso. Agora, a posição dos governadores nessa reunião é de consenso em torno daquela questão de permanência dos estados, dos municípios e do Distrito Federal na PEC da reforma da Previdência. Hoje participaram aqui dessa reunião 25 governadores, a ausência aí ficou aí com os governadores do Maranhão e do Amazonas. E os outros todos participaram dessa reunião e todos estão preocupados aí, querem a reforma da Previdência estendida para os estados, os municípios e o Distrito Federal. Tiago. Valeu, Délio. Muito obrigado pelas informações. Délio Rocha falando diretamente da capital federal para a TV Cidade Verde. Boa tarde para você, bom trabalho.